Boa noite. Muitas pessoas procuram sempre desacreditar a democracia. Se um político é corrupto, põe a culpa na democracia. Se um problema social se agrava, pau na democracia. Se trabalhadores lutam por melhores salários, a culpa é da democracia. Nada mais errado. A democracia pode ter defeitos sim, até porque não há regimes perfeitos, já que a imperfeição é da natureza humana. Mas não foi a democracia, e sim as ditaduras que na história da humanidade construíram as grandes catástrofes humanas. O nazismo dizimando populações no Holocausto, o comunismo stalinista, os ayatolás discriminando a mulher como se fosse sub-humana, e o atraso que sempre a falta de liberdade e de crítica traz a qualquer sociedade totalitária. A democracia, ainda que é imperfeita, é o melhor regime conhecido na história da humanidade. O programa do Baleia está começando. Hoje, no quadro Um Exemplo a Ser Seguido, a gente vai mostrar o trabalho voluntário de profissionais da área da saúde que cuidam física e emocionalmente de crianças e suas famílias. Estamos falando de crianças portadoras dos mais diferentes tipos de reumatismos, que recebem tratamento numa ala especial do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E por trás desse problema delicado, existe a Acredite, que dá ajuda e carinho. Para a maioria das pessoas, é difícil acreditar que crianças possam sofrer de reumatismos, geralmente doenças próprias de pessoas idosas. Mas a verdade é bem diferente. A criança também pode ter reumatismo. Não são só os adultos que podem ter doenças reumáticas. O reumatismo na criança é um tipo de doença relativamente raro, mas não tão raro que justifique o não conhecimento dessa doença. O que uma criança com reumatismo pode apresentar? Principalmente dificuldade de movimentar as articulações, as juntas. Isso pode aparecer numa criança que começa a mancar ou que começa a ter dificuldade para mexer as mãos, ou o pescoço, ou os braços. Uma outra forma de apresentação é a criança que tem edema nas juntas, as juntas ficam inchadas, às vezes ficam quentes, e essas crianças podem ter uma doença que é chamada artrite reumatoide juvenil. E essa doença, se ela não for tratada logo que ela começa, ela pode evoluir deixando lesões nessas articulações. Essa criança mais tarde pode ter dificuldade para andar e essa dificuldade pode não ter mais recuperação. Existem outras doenças reumáticas na criança, como o lúpus eritematoso sistêmico, a dermatomiosite, a esclerodermia. E nessas doenças, além dos problemas nas juntas, ou às vezes sem o problema nas juntas, as crianças podem ter febre, manchas pelo corpo, dificuldade para se levantar de uma cadeira ou do chão, alterações nas unhas, alterações nos cabelos, alterações em várias partes do corpo. E para ajudar as famílias de crianças portadoras dos mais diversos tipos de reumatismo, surgiu em Ribeirão Preto a Acredite, uma entidade que atua no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e reúne uma equipe multiprofissional composta por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. O Acredite Ribeirão Preto é um grupo de apoio Amigos das Crianças com Reumatismo que foi fundado por profissionais que trabalham no Serviço de Reumatologia Pediátrica aqui do Hospital das Clínicas e por voluntários.
Diariamente, os profissionais atendem as crianças numa sala do HC, porque a entidade ainda não tem sede própria. O trabalho voluntário do Acredite, ele tem a finalidade de fazer o acolhimento familiar das crianças e seus pais, seus responsáveis, e fornecer medicamento na medida do possível. O acolhimento familiar, nós preenchemos uma ficha, conversamos com os pacientes, procuramos saber os problemas que afligem a família, tanto os problemas sociais como emocionais, e, na medida do possível, vemos a possibilidade de fornecer os medicamentos para aquelas famílias que não têm condições de conseguir o medicamento. A importância do trabalho aparece quando a gente conversa com os pais dessas crianças, que têm na entidade o amparo necessário para lidar com uma questão tão delicada. Na minha vida, o Acredite é importante porque vai me ajudar no tratamento da minha filha, né? Então, assim, os medicamentos que são caros, né? Então eles dão um apoio, né? Um apoio, assim, acho que até psicológico, porque a gente fica chocada, né? Eu fiquei chocada, porque eu jamais imaginei que isso pudesse existir numa criança com a idade dela de 1 ano e 8 meses. Que fica, em média, R$ 150 por mês para as famílias que realmente não têm recurso para isso. Então, a gente pede a colaboração de todos, né? A gente tem um telefone para contato, que pode ser depositado numa conta corrente, que a pessoa passará esse número de conta. É o 3623-4186, com a Roni, que também é a nossa voluntária. A gente agradece. É realmente difícil lidar com problemas de saúde na infância, mas uma entidade como a Acredite existe exatamente para facilitar as coisas que vão desde a compra de um remédio ao atendimento com os psicólogos. É importante ajudá-los a construir uma sede para atender essas crianças e as suas famílias. Depois do intervalo comercial, vamos conversar com uma consultora que vai explicar técnicas novas de telemarketing para agilizar o relacionamento comercial. Voltamos já já. Para garantir o sucesso do seu evento, comece contratando com sucesso. Madeireira Brasil Banda Show. Todos os estilos para todos os gostos. Madeireira Brasil Banda Show. 635-6890 e 9991-2214. Domingo é dia de pescaria. Todos os domingos, às 11 da manhã, você não pode perder uma super pescaria no Pesca Ecologia do Programa do Baleia. Todos os domingos, às 11 da manhã, aqui na Record. Hoje vamos conversar com uma consultora que vem revolucionando as técnicas de atendimento em marketing direto, mais conhecido como telemarketing, com o objetivo de agilizar as vendas e as relações comerciais. É a Renata Carrascosa, especialista em marketing direto pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo e que foi considerada a empresária mais jovem do país pelas revistas Pequenas Empresas, Grandes Negócios e Veja. Boa noite, Renata. Boa noite. Bom, em 1992, você teve esse reconhecimento. Como que foi isso? Foi interessante porque não foi algo planejado. Na verdade, eu já trabalhava com telemarketing. Isso era, em 92, né, ainda era uma técnica muito nova. As pessoas não tinham nem muito acesso a isso, os cursos não eram tão frequentes como acontecem hoje. E eu trabalhava para alguns clientes e como free, né, quer dizer, fazia alguns contatos porque me identificava com o trabalho em si e comecei a me aprofundar cada vez mais, fazia muitos cursos e tinha contato com as pessoas que realmente
trabalhavam na área, lia muito, e resolvi, em 92, então, eu tinha 17 anos, montar uma empresa especializada em telemarketing, né? E aí que aconteceu todo esse boom do mercado e em reconhecimento das mídias, porque eles realmente, pela idade e também pelo fato de ser um trabalho diferenciado. Agora, quais foram as inovações que você apresentou e que deram certo? Olha, inovação várias. Eu sempre busquei realmente utilizar a criatividade junto com o contato, que eu acho que é o grande problema do que acontece hoje em dia, que as pessoas não aguentam mais, às vezes reclamam, eu não gosto de contato de telemarketing, ou eu fiz na minha empresa e não deu certo, quer dizer, às vezes a gente até escuta alguma referência nesse sentido. E o que eu busquei na minha vida profissional foi sempre estar atrelando muito a criatividade, né, com todo o trabalho do contato com o cliente. Quer dizer, buscar informações que sejam realmente importantes para o cliente ou individuais àquele cliente, quer dizer, né, que eu tenha condições de administrar dentro de um database, quer dizer, dentro de um sistema informatizado, que hoje também não dá mais para trabalhar sem isso, e utilizar isso no contato com o cliente. Então, por exemplo, em 96, teve um case interessante, que foi o case da Antártica, que eu implantei numa distribuidora em Araraquara, a Haddad, na época, e nós implantamos um serviço que dentro da própria Antártica foi bem revolucionário, porque nós tínhamos um telemarketing voltado para o consumidor final, onde nós tínhamos o nosso setor era informatizado, e a gente tinha informações, por exemplo, desde o time de futebol que o cliente torcia até o hobby dele. Então, quando tinha a gente ficava ligado nesse meio do futebol, e quando tinha, por exemplo, um jogo do São Paulo vai jogar, a gente fazia todo um trabalho de buscar quem eram os clientes que torciam para o São Paulo e apresentar uma promoção direcionada para ele. E isso chamava a atenção dos clientes, porque realmente era de uma forma criativa. Em determinado momento, houve um boom nessa questão do telemarketing, que todo mundo começou a fazer, todo mundo começou a ligar, todo mundo tentando vender, tentando fazer a sua propaganda. Agora, isso para o consumidor foi criando uma antipatia, até gratuita, mas uma coisa que tocava o telefone, você atendia, era alguém querendo vender ou querendo falar. Já ficar desesperada. Quer dizer, como driblar isso? Quer dizer, como fazer um telemarketing inteligente que não vá causar rejeição ao produto? Uhum. Eu acho que o primeiro segredo são dos gestores, ou seja, quem é que vai bolar aquela campanha. Então, realmente pegar algum detalhe que atrele o produto ao dado do consumidor, quer dizer, ao perfil desse consumidor, e que realmente a hora que você ligar, você consiga fazer uma abordagem criativa. Quer dizer, eu não vou ligar para ele vir na minha loja simplesmente para falar que chegou uma nova coleção, mas eu vou ligar para falar que ele pode vir na minha loja porque eu sei, por exemplo, o tamanho da calça que ele veste. E eu posso dizer que aquela calça está num preço melhor. Quer dizer, ele percebe, ele consegue ter a percepção de que eu estou fazendo aquele contato para vender um diferencial para ele, e não simplesmente mais um contato qualquer. O segundo passo, que eu acho que é o grande segredo, é a seleção. Eu julgo que 70% do sucesso de uma operação, ela está concentrada na seleção. Então, se foram bem selecionados esses operadores, quer dizer, o sucesso de você aplicar um treinamento e aquela operação realmente ter um resultado positivo, é muito bom. Porque, como você disse, de repente a pessoa não aguenta mais, de repente você atende o telefone. Se você tiver um operador qualificado, ele tem a percepção de identificar que você não está no momento adequado para atender aquela ligação, e ele vai dizer qual é o melhor momento, quer dizer, ele vai utilizar o marketing da permissão. Quer dizer, pedir licença para entrar na casa do consumidor e deixar sempre as portas abertas para poder voltar. Como que você pode perceber, quando que você percebe que o resultado é positivo ou até negativo? Quer dizer, dá para ter esse feeling, essa ideia? Dependendo do tamanho da operação, a gente até utiliza técnicas de gravação de ligação. Então, se você vai aplicar, por exemplo, uma campanha numa equipe muito grande, o ideal que seja que você monitore todas as ligações através de geração e ouça. Com isso, quem está fazendo a gestão da campanha consegue identificar pelos números e pela percepção daquilo que ele está ouvindo, se realmente aquele script é o mais adequado ou não. Porque pode ser até ser que você inicie uma campanha e perceba no meio do caminho que aquele script não era o melhor, que tem alguma outra coisa que deve ser mudada, porque o cliente está tendo uma barreira, ou ele não está entendendo direito qual é o propósito da ligação, então você tem que reavaliar. Então é importante fazer a monitoração e existem tecnologias hoje para a gente estar fazendo isso.
Para uma empresa que nunca usou o telemarketing, quer dizer, se tiver interesse, qual o primeiro passo? Quer dizer, o que ela vai ter que investir, equipamento eletrônico, computador, software, o que tem no mercado hoje? Você consegue fazer uma operação pequena, vamos supor, se você tiver uma padaria, vamos dar um exemplo bem comum. Eu posso fazer para uma padaria? Então, você pode fazer dentro das suas características, quer dizer, um headphone hoje é uma coisa relativamente barata, você vai comprar um headset por uma faixa de uns R$140, quer dizer, dá para fazer com o telefone? Até dá, mas nós não aconselhamos porque normalmente a operadora fica de 4 a 6 horas. Então não é o ideal é que isso influi, né, na produtividade. Então é importante que se utilize o equipamento correto. Bom, eu acho que uma das principais queixas de quem recebe o telemarketing e fica incomodado é com a invasão de privacidade, né? O primeiro passo é o horário, né? Porque também a gente recebe muita ligação fora do horário determinado pela própria BT, que é das 8 da manhã às 9 horas da noite. Isso é o que a BT, na verdade, coloca. Eu, particularmente, acho que todas as operações que eu trabalho, a não ser que seja por um cliente, um executivo, que você sabe que você vai encontrar ele na empresa, um determinado horário, mas se for para ligar na residência do cliente, eu indico que se faça das 9 horas da manhã até no máximo às 7 horas da tarde, para que você não possa atrapalhar de repente e evitar os horários de almoço, de jantar, para que você também não tenha o inconveniente da pessoa estar almoçando e você tem que estar interrompendo. Bom, você defende que o custo-benefício do telemarketing vale a pena? Se bem feito, vale a pena, né? E principalmente estruturado, como eu estou te falando. Quer dizer, é importante você ter isso informatizado, nem que for num banco de dados simples, mas você ter isso para não conflitar. Quer dizer, ao mesmo tempo eu tenho 2 cadastros, de repente, com o mesmo telefone, ou eu tenho a mesma pessoa em cadastro diferente, com um telefone diferente, de repente eu vou estar cometendo o risco de estar abordando ela em 2 locais, ela, mas você já falou comigo, quer dizer, então informatizar isso, nem que for de uma forma básica e uma boa seleção, quer dizer, não é aproveitar de repente, eventualmente você pode aproveitar até uma mão de obra que você tenha lá, mas é importante que você faça, quer dizer, análise se aquela pessoa realmente pode, não é porque ela está lá ociosa. Quem que faz esse treinamento? Porque o treinamento da pessoa é fundamental, quer dizer, a pessoa saber, primeiro, conhecer o produto. Exatamente. Segundo, saber, como você mesmo falou, se está sendo inconveniente, se não é a hora certa, se a pessoa está ocupada com... Quer dizer, como fazer esse treinamento? O treinamento, ele pode... Hoje a gente tem até cursos, né? No mercado nós temos aí cursos de fácil acesso, até para as pessoas que querem ter isso como uma profissão, né? Ou para o próprio empresário estar, quer dizer, bancando isso para a equipe dele, ou até mesmo através de treinamento personalizado. Quer dizer, hoje, por exemplo, as pessoas me contratam para eu ir na empresa, fazer um diagnóstico, fazer um plano para a implantação e também fazer o treinamento individualizado, que aí que nem eu coloquei, todo esse recurso de gravar a ligação, de olha, aqui você precisa melhorar nisso, ouça a sua ligação, quer dizer, e ela fazer a percepção, faz parte desse treinamento individualizado. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado, Renata, pelas informações. Obrigada. E fica o convite para estarmos juntos amanhã, às 6:45 da noite, aqui na TV Record, para mais um programa do Baleia. Uma boa noite, até amanhã.